Olá, nessa aula a gente vai ver um comparativo entre as principais topologias de conversores operando no modo CCM. Então a gente vai ver o conversor Buck operando CCM, o Boost operando CCM e o Buck Boost operando CCM. Aqui nós temos a topologia dos três conversores. E a gente nota aqui, a primeira coisa no Buck é que o indutor está sempre conectado ao ramo de saída, pois as suas chaves S e D, as duas chaves que podem mudar, mudam apenas a conexão da fonte de entrada, que ora está ligada no indutor, e ora essa fonte não está ligada e a corrente circula pelo indutor de roda livre. Então, nós temos sempre esse indutor ligado na saída. No caso do boost é diferente, a gente percebe que pela topologia dele, nós temos fonte de entrada e indutor, e as nossas chaves estão aqui. Então, a comutação, a operação dessas chaves apenas muda a conexão da fonte e indutor com a saída. Porém, o indutor está sempre conectado no ramo de entrada. Então, o indutor está sempre conectado na entrada do boost e o indutor está sempre conectado na saída do buck. No caso do buck boost é diferente. Então, ora, a fonte de entrada está conectada ao indutor e ora, a saída está conectada ao indutor. Então, nós temos aqui o indutor mudando de posição. Ora, o indutor está na entrada, ora, o indutor está na saída. Então, buck indutor sempre na saída, boost indutor sempre na entrada, buck boost, o indutor fica mudando entre entrada e saída. Isso a gente pode representar de uma maneira simplificada, como se esse indutor e essa carga aqui, a gente mudaria todo esse ramo de saída como uma fonte de corrente, porque a nossa corrente aqui, o indutor, ele se opõe a variações bruscas de corrente. Se a gente olhar aqui a forma de onda da corrente, tanto no ramo de entrada quanto no ramo de saída, a gente vai ver que a corrente de entrada, no caso do buck, ela é pulsante. Ora, a corrente de entrada na primeira etapa ela é o próprio IL, e na segunda etapa a corrente de entrada é nula. Se a gente analisar o IO desprezando a característica do capacitor, a gente vai ver que o IO vai ser na primeira etapa o IL e na segunda etapa também vai ser o IL. Isso aqui a gente pode fazer porque a gente sabe que a corrente IC média é igual a zero. Tá? Então a gente só está desprezando aqui o efeito do capacitor. Agora, se a gente olhar aqui para o boost, a gente vê então que essa corrente de entrada, como está sempre conectada no indutor, a corrente de entrada na primeira etapa é a própria IL e na segunda etapa também é a própria IL. Porém, a corrente de saída, se a gente desprezar o efeito do capacitor, a corrente O será nula na primeira etapa e a corrente IO vai ser o próprio IL na segunda etapa. Então, desprezando o capacitor, a gente teria uma corrente pulsada na saída do boost. E nós temos uma corrente pulsada na entrada do buck. Então, buck, corrente pulsada na entrada, corrente contínua na saída. Boost, corrente contínua na entrada, corrente pulsada na saída. No caso do buck boost, uma característica bem diferente. Como o indutor ora está na entrada e ora está na saída, então a gente tem característica de fonte de tensão na entrada, uma característica acumuladora, que é uma fonte de corrente aqui no meio, e uma característica de fonte de saída de tensão. Então veja, o que a gente está representando aqui? Ó? É que a gente sempre deixa essa chavinha aqui representando o diodo, isso aqui a ideia é representar diodo e chave, MOSFET. Então a gente deixa aqui ó, a conexão, como a corrente, fonte de corrente sempre tem que ter um caminho para circular, a gente deixa a chave aqui nela. Quando a gente está, então, na primeira etapa, a gente liga essa chave na entrada, então fica VIN e O. Na segunda etapa, a gente comuta isso para o ground, então o IO circula no loop aqui, que seria o diodo de roda livre. No caso do boost, a fonte de corrente está aqui, então a gente deixa sempre ligado aqui. Na primeira etapa, a gente liga a fonte de corrente no ground aqui para acumular energia no indutor. Na segunda etapa, a gente comuta essa chave de IN para OUT e a corrente circula aqui. No caso do buck boost, então a gente tem a fonte de corrente aqui no meio. Então, na primeira etapa ela liga para cá, então a corrente circula aqui. Na segunda etapa, essa chave comuta para a saída e a corrente circula aqui. Então, isso aqui, a ideia desse circuito aqui é representar a característica do conversor. Então, corrente pulsante na entrada, corrente contínua na saída, contínua na entrada, pulsante na saída. No caso do buck boost, corrente pulsante na entrada e na saída, porque na primeira etapa a corrente de entrada é o próprio IL. Na segunda etapa, a corrente de entrada é nula.
No caso do IO, desprezando o capacitor, na primeira etapa a corrente IO é 0 e na segunda etapa IO é menos IL, só por aquela questão do buck boost ser inversor. Então vejam que o conversor buck tem uma característica de fonte de tensão na entrada e fonte de corrente na saída. Boost, característica de fonte de corrente na entrada, característica de fonte de tensão na saída. O buck boost tem característica de fonte de tensão na entrada e de fonte de tensão na saída. O que acontece? A gente nunca vai poder ligar essas duas fontes de tensão diretamente uma na outra, né? Então a gente precisa de um elemento acumulador de energia, no caso o indutor, para fazer essa conexão entre uma entrada e uma saída. Com isso a gente chega nesse conceito entre conversor direto e conversor indireto, onde o buck e o boost são chamados de conversores direto, porque há uma transferência de potência direta entre entrada e saída. Então a gente tem aqui no momento, que é na primeira etapa, onde nós temos a entrada conectada diretamente na saída. Se a gente olhar aqui na topologia, quando essa chave está fechada, Vin liga-se direto aqui no circuito de saída. Então, na primeira etapa, o buck está diretamente transferindo potência da entrada para a saída. Na segunda etapa, não, ele está fazendo isso aqui pelo acúmulo de energia no indutor e aí no diodo roda livre. O boost, na primeira etapa, há o acúmulo de energia aqui no indutor, porém na segunda etapa, quando essa chave abre e esse diodo fecha, nós temos uma transferência direta de potência da entrada para a saída. Então, o buck na primeira etapa, o boost na segunda etapa. Porém, os dois conseguem fazer uma transferência direta de potência da entrada para a saída. Agora aqui, o buck boost, isso é diferente. O buck boost na primeira etapa acumula energia no indutor e na segunda etapa abre essa chave, fecha esse diodo e a energia circula aqui. Então, o buck boost nunca há uma conexão direta entre a entrada com a saída. Então, não há uma transferência direta de potência da fonte de entrada para a carga de saída. E isso faz o buck boost ser considerado um conversor do tipo indireto. Então, a gente primeiro tem que acumular energia, no caso é acumulada no indutor, e aí depois essa energia que estava acumulada no indutor é transferida para a saída. Isso faz o buck boost ter essa característica de fonte de tensão na entrada e de fonte de tensão na saída. Para isso ele tem uma fonte de corrente intermediária, porque a gente não pode conectar essas duas fontes diretamente, porque elas têm valores de tensão diferentes. Então a gente tem lá no caso do elevador, VI é menor que VO, e no caso do abaixador, nós temos um VI maior que VO. Então esse conversor buck boost, que é o nosso conversor acumulação indutiva de energia, ele tem um análogo, que é o chamado conversor Chuck. O Chuck vai ser o nosso conversor acumulação capacitiva de energia. Então, se a gente fizer um modelinho do Chuck, a gente vai ver que ele tem fonte de corrente na entrada e fonte de corrente na saída, e aqui no meio ele tem uma fonte de tensão. Porque o elemento acumulador, o elemento central aqui, para fazer a acumulação de energia, para fazer a transferência indireta de energia, no caso do Chuck, é um capacitor. Então, com isso, a gente conseguiu comparar os três principais conversores, que é o buck, o boost e o buck boost, operando no modo CCM. No próximo vídeo, a gente vai ver uma simulação, porque a gente não consegue fazer um mesmo conversor buck e um mesmo conversor boost para operar no mesmo ponto, porque esse é apenas abaixador e esse é apenas elevador. Então, eu vou fazer uma simulação onde eu vou fazer um buck e um buck boost para a mesma aplicação e ver o que acontece. Depois eu vou fazer outra simulação comparando um boost e um buck boost para a mesma aplicação e a gente vai ver o que acontece.